Olá pessoal, bom dia, professor Sérgio aqui dando continuidade à teoria sobre o romantismo. Bom, a escola literária tratada até então foi o arcadismo, que nós sabemos que tem uma característica principal aquilo que é razão, aquilo que é racional, né, dadas as devidas proporções ligadas aos artistas daquela época. Né, no século XVIII, arcadismo ligado ao iluminismo francês, né, contextualizando então toda uma linguagem racional, uma teoria muito mais bucólica. Bom, aqui, dando prosseguimento, nós vamos entender que o romantismo nada mais foi do que uma escola literária que foi, aliás, a consequência lá na Europa das revoluções, principalmente a Revolução Francesa. Vejam vocês, a Revolução Francesa, a grosso modo, ela é a luta da classe proletariada que estava buscando uma ascensão social. Mas isso não ocorria, pelo simples fato de que os ricos, né, a classe nobre, lá estavam ficando mais ricos às custas dos impostos daqueles que tinham o menos poder aquisitivo, ocasionando então a Revolução Francesa. Sendo assim, nós entendemos então que o romantismo ele é, na verdade, o resultado de um parâmetro voltado à luta por um ideal, uma luta por ideais. Vejam bem, se nós tínhamos uma Europa, toda ela voltada nas questões relacionadas à luta por um objetivo, o não explicável, aquilo que não tinha uma teoria explicada, ocasionava o quê? Uma literatura também não explicada. O romantismo, ela baseia-se na idealização, não na racionalização. Assim, nós entendemos que praticamente o emocionalismo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o emocionalismo, o sentimentalismo, tudo aquilo que é uma teoria não comprovada cientificamente, fez parte dessa escola literária. Pois bem, resumindo até aqui, o romantismo nada mais é do que uma escola literária que foi a consequência de uma revolução, no caso a Revolução Francesa, e assim nós temos por base que toda a teoria baseia-se numa ciência não explicável, que no caso é a linguagem subjetiva. Vamos lá. Como origem, nós entendemos que, claro, toda escola literária tem como base o surgimento na Europa, América, especificamente Brasil. Na Europa, nós sabemos que as novelas de cavalaria, os heróis da cavalaria, como nós tivemos 3 fases lá, nós tivemos as 3 fases aqui. Ou seja, concomitantemente, o romantismo ele teve a sua origem baseada, por exemplo, foi uma das únicas escolas literárias que lá na Europa, né, teve um surgimento lá no século XVIII, aqui veio para a América no século XIX, alguns países da Europa ainda não estava incorporado o romantismo, como na Inglaterra, que foi só lá no final do século. Então, quer dizer, nós temos uma escola literária que não é cronologicamente tão extensa como o Barroco, por exemplo, que no Brasil vai de 1601 a 1768, mas nós tínhamos uma escola literária incorporada no sentimentalismo. Então vejam bem, vocês que vão fazer o vestibular, nós temos que entender o seguinte: o romantismo ele baseia-se no sentimentalismo, no emocionalismo, na individualidade e naquilo que é uma teoria não explicada, ok? Bom, Lord Byron, nós sabemos que tem uma grande influência, foi um grande, aliás, influenciador nesse momento, baseando-se também na sua linguagem aí como origem no romantismo na Europa. E no Brasil, gente, eu acho que para o vestibular, para vocês, é essa a pegada. Vejam bem, o que estava acontecendo no Brasil? O momento histórico que deu início ao romantismo, a luta por essa idealização, no começo social, em seguida um pouco mais individual, foi o processo que ocorreu lá no dia 7 de setembro de 1822, que nós sabemos, claro, a história vai nos ensinar que é de fato a independência do Brasil. Bom, vejam bem, uma vez tornados independentes, os escritores intelectuais da época, eles preocupavam-se, na verdade, em colocar uma literatura muito mais para o povo. Aí nós vamos entrar na primeira característica do romantismo, que nada mais é do que a popularização, a primeira popularização da literatura. Nós vamos aprender lá no modernismo depois que a literatura, ela mais uma vez foi a tentativa de mostrar para a população a literatura uma linguagem muito mais acessível.